Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Você já fez cirurgia e cirurgia depois de toda aquela tensão, apreensão, aquela coisa toda, muitas vezes quando a gente recebe alta é um alívio, é ou não é? Pois é, mas muitas vezes acontece de ficar um desconforto e isso aí acaba incomodando a gente. Eu quero falar sobre esses desconfortos nesse canal com você. E hoje, tema específico, falar sobre o inchaço que muitas vezes fica após a cirurgia, tá bom? Eu sou o Dr. Israel Kleina Lima, sou fisioterapeuta formado em osteopatia, trabalho numa clínica spa chamada Oasis Paranaense e sou expert no tratamento do estresse e principalmente as aderências pós-cirúrgicas, é isso aí. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, os inchaços, as alterações que acontecem no sistema circulatório do corpo. Interessante que a gente pode ver o corpo de muitas maneiras. E uma maneira legal é ver o corpo como se fosse o quê? Um grande saco de água. Só que a água tem um problema. O que é? Quando a água fica parada, normalmente o que acontece? Ela estraga, ela fica ruim. E no nosso corpo não é diferente, tá? Então, o que acontece no processo, quando o médico faz a cirurgia, faz aquele corte que separa as estruturas, o processo de cicatrização é necessário, tá? Só que muitas vezes os vasos que passam naquele sítio, naquela região que sofreu o corte, ele vai ficar um pouco comprimido. E essa compressão, esse bloqueio mecânico que acontece. E o que eu chamo um bloqueio mecânico? Imagina um ambiente que não tem nenhuma cerca. As pessoas vão e voltam na maior tranquilidade. Então imagina que colocou uma cerca, fica mais difícil. Imagina que os espaços entre um arame e outro nessa cerca seja bem pequenininho, então a passagem por ali fica muito mais difícil, e isso é um bloqueio mecânico. Então o bloqueio mecânico que o nosso corpo faz através da cicatrização ou das aderências que são formadas naquela região, e eu já falei sobre aderência, tá? Eu vou colocar na descrição um vídeo que fala sobre as aderências. Então, esse bloqueio mecânico que acontece naquela região, ele muitas vezes comprime esses vasos. E esses vasos comprimidos, o que vai acontecer? O fluxo de sangue até aonde precisa chegar fica diminuído. Você sabia que tem células que morrem por falta de uma boa nutrição daquela região por causa desses bloqueios? O nome dessa morte celular se chama necrose. Então, o bloqueio mecânico pode diminuir a nutrição celular ou pode levar a célula até a morte, até a necrose, tá bom? Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema que as aderências podem gerar no sistema circulatório são a diminuição do débito cardíaco. O que é isso? O sangue ele precisa chegar no tecido e ele precisa chegar no coração. E quando isso não acontece, o que gera? Gera um sangue pobre de nutriente e muitas vezes rico em produto do resto da célula. A célula se alimenta do nutriente e ele precisa eliminar aquele resto. Então, fica muito rico em excesso de produtos do metabolismo celular. Mas não para por aí não. O que acontece? Se o bloqueio desses líquidos, esse líquido fica comprimido, o que vai acontecer? Vai gerar o aumento da pressão dentro dos vasos. E esse aumento na pressão nos vasos vai gerar uma série de alterações, como varizes. Pois é, pode acontecer varizes. Se a veia fica muito cheia ali, pode romper essa veia e gerar
também derrame, aquela região ali fica roxa. Esses roxos que acontecem pode ser decorrente de aderência pós-cirúrgica. Mas não para por aí não. Outra coisa que pode acontecer, se o sangue vai e na hora de voltar ele fica estagnado, pode acontecer uma trombose. Pois é. Gente, as alterações são muitas. Agora, a mais corriqueira e que muitas vezes gera incômodo porque é visível é o inchaço. O inchaço é outra coisa que pode acontecer e acontece com muita frequência, principalmente dependendo da região do corpo que ocorreu a cirurgia. Mas eu não estou aqui para falar só de problema não. Estou querendo falar para você o seguinte, que tem solução. Pode ficar melhor. Você não precisa sofrer com esses problemas. Você só precisa achar um profissional que saiba o que está acontecendo e que saiba tratar também essas aderências, tá ok? Então, se esse vídeo foi interessante para você, por favor, compartilha com outras pessoas e não deixa de dar o seu joinha, tá bom? Vai me ajudar muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.